Bom, eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês, e vocês que já frequentam o projeto Recomeçar há algum tempo, eu acho que já deu para notar a preocupação que nós temos com a qualidade de vida das pessoas. Para nós, entendemos que os céus é o nosso destino, é para lá que nós estamos caminhando, mas para nós não faz sentido, para chegarmos lá, viver uma vida de dores aqui nessa terra. Quanto mais nós pudermos ferramentar as pessoas para viverem melhor aqui, ou seja, receber um adiantamento do que é os céus. Antes de ir para o céu, eu consigo trazer o céu para a terra. Todas as vezes que nos tornamos mais assertivos, todas as vezes que conseguimos transformar potencial em potência, porque é muito legal eu dizer para você que você tem um potencial extraordinário, que você tem um potencial para ir, um potencial para vencer, um potencial para fazer, mas o difícil é fazer com que você transforme esse potencial em potência. É isso que parece que tem a ver com o seu futuro. Potencial é sempre uma palavra que coloca você mais à frente. Potência é aquilo que coloca você no presente, que mostra a você não o que você poderia realizar, mas o que você pode. Então, baseado nisso, essa semana me saltou à mente a seguinte pergunta: por que Jesus foi bem-sucedido? Por que é que Jesus logrou sucesso em sua missão? Bom, se eu disser que é porque Ele é Deus, vai ser algo extraordinário, mas essa resposta diz que nós não vamos conseguir, porque nós não somos. Se nós acharmos que Jesus obteve sucesso naquilo que empreendeu fazer, porque usava poderes sobrenaturais para alcançar, eu posso até pensar isso, mas isso certamente não nos qualifica para vivermos as mesmas coisas. Quando Jesus disse aos seus discípulos: eu vou embora, vocês ficam, mas vocês farão coisas maiores do que a que eu faço, Jesus estava dizendo que pessoas ordinárias podem viver coisas extraordinárias. Até os 30 anos, Jesus vive de forma ordinária, comum. A partir dos 30 anos, o ordinário se transforma em extraordinário. E aí Jesus começa a viver coisas fantásticas, sensacionais. Mas não porque Ele era Deus, porque se eu pensar assim, eu me distancio deles e inevitavelmente eu vou dizer que Ele vivia isso porque fazia uso de seus poderes sobrenaturais. Então eu comecei a dar uma olhada e vi 4 coisas que me saltaram os olhos, porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus. E hoje eu falei: Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure,
Mas aí eu fico pensando, Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo, e não é isso. Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar: o reconhecimento das autoridades que estavam sobre eles. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado foi a autoridade, ou a primeira autoridade que todo ser humano é colocado sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso. Isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é uma adolescente. E um adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o Filho de Deus. Tem gente que porque é filho de político, acha que é alguma coisa, porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus. Mas olha, ele fica 3 dias, está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você? Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo. E falou, para casa, garoto. Ele falou, você não devia estar preocupado. Eu estava aqui tratando das coisas do meu, mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar, ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador. Não, ele falou, essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe. Não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que eles. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa. Aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais. Ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. Mais velho falou, não interessa se está certo ou está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não, fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária.
Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi, hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava, melhor pai do mundo. Estava mentindo não, é pela fé. Certo? Mas minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não. Então eu gosto de Jesus, 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa. E eles foram. Seu pai mandou você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Presta atenção nesse texto. Talvez isso mostre para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus: não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele, e que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora, ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria: vem aqui, João, quem vai batizar você sou eu. Mas não, porque a autoridade não faz de você pequeno. Muito pelo contrário, reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade, ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá, João, ele diz para João: não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é. Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda, e Jesus disse: a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse: do César. Ele disse: então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de. Sabe o que ele reconhecia? A autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado. E aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar.
E eu comecei a olhar, 1, 2. E lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha. Ou fecha a linha que eu estou. E aí, começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado, sim ou não? Sim. Mas todo mundo estava fazendo? Sim. Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo? Não. Não. Mas em todo momento nós somos impulsionados a desobedecer, a esquecer algumas coisas. Jesus não, obedecia os pais dele. Devia ser legal obedecer? Não, mas obedecia. Seria mais honroso para ele chegar no Rio Jordão e batizar João e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez? Se submeteu. Agora ele está se submetendo a uma autoridade de César. César não era uma pessoa, o nome não é César, ok? César era um cargo, que isso fique bem claro. Aqui provavelmente Augusto ocupava o cargo de César, o imperador. O que Jesus está mostrando é que apesar de ser a maior autoridade, ele era capaz de reconhecer a autoridade das pessoas, e era isso que fazia dele grande. É importante nós entendermos, o sucesso de Jesus vem de entender o que é uma hierarquia. Hoje talvez você não consiga entender a hierarquia do seu gerente, de alguém que está sobre você, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o relacionamento vertical. Basta ter alguém acima de você que você não se submete, e basta ter alguém abaixo de você que você pisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esteja abaixo, esteja no nível horizontal ou acima, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. É a hierarquia da vida. Às vezes eu coloquei aqui no evento, no último evento que teve, pais e filhos. Quem estava dirigindo era o Osias. O evento não era meu, era do Osias. Era ele que estava dirigindo. E aí eu perguntei a ele ali, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, você é o pastor, você prega o tempo que você achar. Eu falei, hoje eu não sou o pastor, hoje aqui você é uma autoridade sobre mim. Ué, funciona desse jeito. A gente estava na marcha para Jesus. Eu queria que o pastor Silas fizesse uma coisa. Fui falar com o pastor Silas, ele falou comigo, Cláudio, mas eu sei que tem que fazer. Eu falei, o chefe hoje sou eu ou é o senhor? Ele falou, não, o chefe é você. Eu falei, então faz. Ele fez a mesma coisa que você, sorriu e fez. Você consegue entender? Entende? Quando você reconhece, acabou, querido. O mundo conspira a seu favor. Pare de querer desonrar. Aprenda. Que todas as vezes que alguém é mau, todas as vezes que alguém faz errado e faz com que você faça errado também, ele é seu discipulador. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém é mal com você e faz você se tornar mal, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela doutrinou você. Ela é tão má que conseguiu fazer com que você ficasse mal. Ela é tão desobediente que conseguiu fazer você desobedecer. Aprenda. Sabe por quê? Porque preste atenção nesse texto agora. Mateus 26, 39. Olha só, começou no pai, foi para a autoridade eclesiástica do João, foi para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu. Agora ele está sendo fiel à hierarquia de Deus. Note que antes de dizer que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel ao sistema. Eu não pago imposto porque não usam mal meu imposto. Está furado.
Está furado, querido, está furado. Se você desobedece à lei dos homens para dizer que, se obedecê-las, Deus não é suficientemente poderoso para te fazer prosperar ou para te fazer vencer, troca de religião. A verdade é essa. Cuidado com esse subterfúgio, que muitas vezes uma situação corrupta como a nossa tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo. É isso que está dizendo. Já que os corruptos usam mal o nosso dinheiro, então nós também nos tornamos corruptos. Pare para pensar. Isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Então Jesus fazia o que fazia e teve sucesso porque reconhecia as autoridades, primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César e depois de Deus. Segundo, Jesus teve sucesso porque tinha conhecimento daquilo que ele iria realizar. É outra coisa que muita gente acha que Jesus citava a Bíblia porque usava seu poder sobrenatural para lembrar de texto bíblico. Jesus usava a Bíblia por quê? Por que ele usava o texto sagrado? Porque lia. Porque se ele usava o texto, usando seu poder sobrenatural, ganhou da gente. Nós não vamos conseguir. Como é que eu ia fazer sem ler? Senhor, agora, me revela agora. Isso. João capítulo 8, verso 1. Não vai rolar. Você tem que ir lá pegar João. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, toda a multidão vinha ter com ele, assentando-se e ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher, apanhada no próprio ato, adulterando, e puseram no meio, e disse Jesus, e você conhece a historinha. Agora, por que você acha que eu sei o texto? Porque eu li. E por que você não sabe? E o Satanás está preso. Nem perturbou você. Conhecimento daquilo que você vai. Por isso que ele teve conhecimento. Lucas 2,46, coloca aí. Quer fazer as coisas, quer montar um negócio, não tem conhecimento do negócio. Quer construir um relacionamento amoroso, não tem conhecimento da pessoa. Quer arrumar um amigo, e aí depois reclama. Tudo para mim dá errado. Esse dia um cara falou comigo, pastor, eu vou contar minha história para o senhor vê onde eu errei. Ele me contou a história dele, eu falei, rapaz, eu estou tentando ver onde você acertou. Porque você errou foi quase tudo. Está aí, ó. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos, ouvindo e quem é que estava lá? Conversando, ouvindo, interrogando Jesus. E por que ele interrogava? Por que ele perguntava? Por quê? Aliás, essa era uma prática de Jesus. Ele só perguntava para os outros aquilo que ele já sabia. Isso, parecia até a imigração americana. Se você já viajou para a América, você sabe como é que funciona. Você chega lá, o cara pergunta assim, quantas bagagens o senhor tem? E já está na tela. Que cor? O que você trouxe dentro? Tudo que ele pergunta, ele já, porque ele quer saber se você está. É isso aí. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Jesus conhecia. E vou te mostrar agora como é que ele conhecia. Presta atenção, Mateus capítulo 4, verso 4. Presta atenção, volta lá por favor, que eu esqueci de dar um texto. Lucas 2, 47, eu só dei o 46, bota aí o 47, querido. E todos os que ouviam, admiravam da sua, e da sua, isso. Por que ele respondia? Porque ele sabia o que estava falando. Você está entendendo? Tem gente que vai evangelizar alguém, se alguém colocar uma palavra, já desmontou toda a sua fé. Sabe nada. O WhatsApp ele lê o dia todo. Essas porcarias do TikTok, desses troços que a gente fica vendo assim, ó. Vem um, vem outro, passou o dia. Tempo para ler a Bíblia nós não tem. Virou até culto da Assembleia de Deus agora, não é verdade? Um culto de doutrina. Não, mas é verdade mesmo, o povo não lê nada. Diz que o crente lê muito sobre o pouco e fala muito sobre o pouco que lê.
Você tem que ler a Bíblia todo dia, rapaz. Você não abastece, se você não come todo dia, toma banho todo dia, escova o seu dente todo dia. Todo dia você tem que ir lá. Eu não entendo nada, nem se dane se você não entende, eu não entendo. Pega lá e lê que não entendi nada. E vai embora. Mas e a hora que o diabo tentar? Aí o Espírito Santo faz você lembrar. E se você não leu? Vou lembrar do WhatsApp, vou lembrar do WhatsApp. Aquela tentação, vou lembrar daquele vídeo que eu vi no WhatsApp. Aí você está ferrado. Não precisa entender para ler a Bíblia. Na Bíblia você lê. A hora que você precisar, ele faz você lembrar. E você não lê, não lembra de nada. Nem que Deus te ama. E que você vai vencer. Aí não precisa nem de gigante para te vencer, até um anão. Mateus capítulo 4, verso 4. Ah, já estava aí, o cara está rápido, está com mais fé que eu. Ele, porém, respondendo, disse: Está. O que Jesus disse? Está? E por que ele disse está escrito? Porque ele leu. Ele leu. Entendeu? Não entrou senão. Ele leu. Pastor, eu não gravo texto bíblico. Infeliz, você não lê. Não lê. Sabe aquela historinha do garotinho que perguntou ao pai o que era aquele livro que tinha na casa dele? O pai dele falou: isso é uma Bíblia. E o garotinho falou: o que é a Bíblia? O pai falou: o livro de Deus. O garotinho falou: que legal. Passou um mês, o garotinho perguntou de novo: o que é isso, pai? Ele falou: sim, menino, isso é a Bíblia. Ele falou: o que é a Bíblia? Ele falou: o livro de Deus, menino. Na terceira vez, o garotinho perguntou: o que é isso? Ele falou: a Bíblia. O que é a Bíblia? O livro de Deus. O garotinho falou assim: então por que a gente não devolve ele? Porque aqui ninguém usa. E tem umas pessoas que acham que é amuleto. E abre assim no 91. Sua casa está protegida. Você é feiticeiro, maluco. Você é feiticeiro. Se você achar que é uma Bíblia aberta, tem uns caras que botam na frente do carro. Deve ser para Deus morrer primeiro, é ou não é? O que muda a sua vida são suas decisões, gente. É assim que funciona. O diabo usou um texto bíblico, sim ou não? E aí o que Jesus falou? Aí, maluco, chifrudo, está escrito: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de... E o diabo foi lá e usou outro, e Jesus mandou outro, e o diabo usou outro, e Jesus mandou outro. Satanás falou: este conhece tudo. Tentou de um outro jeito, falou: por que você não vira super-herói e voa daqui do templo? Jesus falou: acabou os recursos literários. Também está escrito, Satanás, está lendo pouco. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo rapou fora os anjos, chegou trazendo uma comidinha que chefe de crente tem que comer. Conhecimento, rapaz, tá assim de gente. Você quer ser bem sucedido, vai montar um negócio. Antes de montar, conheça tudo a respeito do negócio que você quer montar. Vai entrar numa igreja, conheça tudo sobre o pastor, sobre a doutrina, sobre tudo. Quer casar com a pessoa, conheça tudo. Esse dia minha pessoa perguntou assim: pastor, posso casar com viúvo? Eu falei: menino, normalmente o bom é que morre, então é perigoso. Posso casar com quem já foi casado? Falei: perigoso, porque está sujo do relacionamento anterior. Mágoas e ressentimento. Posso casar com quem tem filho? Pior ainda. Posso casar com solteiro? Eu falei: com a escassez que está, perigoso. Por que está solteiro até hoje? Com uma demanda tão grande, não é? A pessoa não sabe nada de nada. E pior, tem fé, meu filho, tem fé. Vou te mostrar Jesus de novo. Mateus 19, 7. Mateus 19, 7. Olha só, que coisa maravilhosa. Disseram-lhes então: por quê? Presta atenção que é uma pergunta. Por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Olha só o que eles estão fazendo: buscando o conhecimento de
Jesus em torno de divórcio. O que eles sempre trazem para Jesus são assuntos de alta complexidade. Eles são doutores da lei. E por que eles são doutores da lei? Por que eles sabem a Bíblia, talvez, até mais do que Jesus? Por quê? Eles não são Deus. Porque eles estudaram a Bíblia, porque eram rabinos, porque eram escribas, porque eram estudiosos. Pare de achar que Jesus viveu coisas extraordinárias porque era um ser celestial. Não. Ele viveu coisas extraordinárias para mostrar que seres humanos comuns podem viver coisas extraordinárias, obedecendo princípios. É isso. E um dos princípios foi a hierarquia que eu falei, e agora o conhecimento. Perguntavam a ele, como é que eu alcanço o reino de Deus? Sabe o que Jesus dizia? Como é que está escrito? Aí dizia o texto, ele dizia, muito bem, então vai e cumpre. Você quer obter sucesso? Faça como ele. Conheça. Terceiro princípio, reconhecimento da missão. Talvez esse seja extremamente desafiador para a maioria das pessoas. É entender o que veio fazer nessa terra. Reconhecimento da missão. Hoje muitas pessoas têm dificuldade de observar isso, de fazer a leitura correta a respeito disso. Mas preste atenção, João capítulo 2, verso 4. Caná da Galileia é o cenário. 2,4 de João. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria está pedindo a Jesus que livre aquela família da vergonha, porque o vinho acabou na festa. Ela vai até Jesus e disse, olha, eles não têm mais vinho, isso vai ser uma vergonha. Jesus então disse, mas eu não vim aqui, essa não é minha missão, não é para isso. Ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Lembra quando ele vai ser preso? Finalmente, o que ele diz quando vai ser preso? É chegada a minha hora. Jesus obteve sucesso porque ele sabia o que veio fazer. Eu levei um bom tempo para descobrir. Primeiro, que eu era crente. Segundo, que eu ia pregar. E terceiro, que eu tinha que pregar de um jeito engraçado numa época que ninguém pregava. Porque eu fui chamado de demônio, disso, daquilo outro. E você já deve ter ouvido pra caramba. E talvez não só ouvido, como falado. Vou abrir meu coração hoje aqui. Tem assim de gente na igreja que falava mal de mim. Porque não me conhecia, achava que eu não era sério, só porque eu era bem-humorado. Esse pastor é um palhaço, é um engraçadinho, fica contando piada no púlpito. Não levanta a mão não, mas eu sei. Esse dia eu estava conversando com um, o outro chegou e falou assim, pastor, você não sabe como é que isso falava mal de você. E eu falei para ele assim, rapaz, fica tranquilo que ele não sabe o quão ruim eu era. Senão falava mais. Saber quem você é, cara. Sabe qual é o problema hoje? Cara, parece que as pessoas querem dizer quem nós somos, o que temos que usar, o que devemos falar, o que devemos fazer. Aliás, para estarmos inseridos em grupo, às vezes jogamos nossa identidade fora, usamos coisas que não gostamos. Eu já contei essa história aqui diversas vezes. Eu fui viajar, o cara me levou para andar numa lancha, depois da lancha me levou para andar num tal de um jet ski. Pensa num troço maneiro, voltei para casa doido, ainda dava para comprar, falei com... O cara falou, compra um para tu. Eu falei, vou comprar. E vim para casa, pro Xerém. Chamei minha mulher e falei, querida, eu andei num jet ski, menino, vou comprar um troço daquele para nós. Ela falou para mim, Cláudio, falando com você, nós vamos andar onde? Eu falei, nós vamos andar onde? Nós vamos andar onde, hein? Uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso, não. Você já comprou um montão de coisa que nunca usou, só porque os outros têm, e porque os outros falaram que é legal. Eu gosto disso aqui, saber quem você é. Jesus não tinha, ele falou, não é chegada a minha? Isso, ele sabia quem era. Vamos lá, Lucas 9,18.
Olha só, Lucas, o que Jesus faz? E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu? Vamos lá. Respondendo-lhes disseram isso: João Batista, outros Elias, e outros um dos antigos profetas, né, que um dos antigos profetas ressuscitou. Ninguém sabia quem Jesus era. Ninguém. Havia uma dificuldade muito grande nas pessoas o reconhecerem, porque ninguém tem obrigação de reconhecer quem você é. A obrigação de reconhecer quem você é sua. Se alguém acha que você é bobo, que você não é bonito, que você não é isso, que você não é aquilo, ou que você é isso, aquilo outro. Hoje está todo mundo achando que eu vou virar político, porque me veio do lado de políticos. Eu não tenho chamado político, meu chamado é sacerdotal. Você está entendendo? Não estou nem aí, mas olha, que dane-se o que pensa. Já na idade que eu tenho, eu não tenho mais condições de ficar dando ouvido, que eu tenho mais passado do que futuro, na idade que eu estou. Então não estou nem aí. Jesus está perguntando quem eles dizem que sou eu. Mas preste atenção, João 14,6. João 14,6. Olha o que Jesus disse. Olá, isso. E disse-lhes, ou disse-lhe, hoje eu estou com plural na boca. Disse-lhe Jesus: eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão. O que ele está dizendo? Eu sei quem eu. Então pare de querer ser quem os outros querem que você seja. Usar, fazer. Seja você mesmo. Vai para a escola, tem um grupinho que quer formatar você. Entra na internet, tem um grupinho que quer formatar você. Vem para a igreja que tem um grupinho que quer formatar você. O que é isso? Não perca a sua identidade, não interessa onde você esteja. Onde você estiver, vai ter gente querendo roubar a sua identidade. É assim que funciona. Jesus sabia quem ele era, reconhecia sua missão e não tinha problema no que diz respeito a isso. Por isso, ele teve sucesso. Bota aí João 19:11. Bota aí. João 19:11. Presta atenção nesse texto. Respondeu-lhe Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, né, maior pecado tem. Ele está falando de Judas ali, mas Pôncio Pilatos está chamando Jesus e dizendo assim: ô Messias, ô rei dos judeus, se defende, cara. Eu posso libertar você. E Jesus disse: você não está entendendo, Pôncio. Quem aqui não sabe quem é você. Eu sei muito bem quem eu sou. Você não teria poder nenhum se meu Pai, que está no céu, não tivesse concedido a você. E Jesus ainda responde uma angústia de Pilatos, no final do texto: fique tranquilo, porque aquele que me entregou a você é pior do que você. Até no sofrimento, até no momento da adversidade, até no caminho da morte, Jesus está aliviando a dor de quem encontra no caminho, porque sabe quem é. Quanto mais rápido você descobrir quem você é, o que você veio fazer, mais fácil fica. Mas pastor, por que eu não sei quem eu sou, nem o que eu vou fazer? Porque identidade e missão está totalmente entrelaçado. Por que você não sabe quem é e não sabe qual é a sua missão? Porque nós ficamos o tempo inteiro, principalmente hoje, olhando para a vida dos outros. Então é o corpo dos outros, a roupa dos outros, a rede social do outro, é o que o outro está fazendo. Então eu não tenho tempo para viver a minha vida, já que eu estou tão focado. Mas presta atenção nesse texto, Mateus 27, verso 40, já estou quase terminando. E dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça
desça da... Verso 42. Isso. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Preste atenção. É isso. Desça da cruz, Jesus, desça da cruz. Ele falou, não posso descer, subir aqui foi minha escolha, missão. Isso aqui não é fatalidade. Ninguém tira a minha vida, sou eu que... Ele sabia. Uma das maiores crises que vivemos hoje na sociedade é a crise da identidade, irmãos. E é por isso que Jesus venceu essas etapas. Vamos lá? A autoridade de seus pais, de João Batista, de César, de Deus, o conhecimento através da palavra, o reconhecimento da missão. Mas uma das coisas que fez Jesus ter mais êxito foi nas escolhas de pessoas. Porque ninguém faz nada sozinho. Hoje eu estava gravando finalzinho de um curso ali em cima com um amigo, e eu olhei para a nossa igreja e eu pensei, cara, com a dinâmica do meu ministério, o que o projeto Recomeçar seria sem o Osias, sem o Sidney, sem a Dani, sem o William, sem o Eliezer? O que ele seria? O que ele seria sem esses meninos do som? O que ele seria sem as meninas que estão trabalhando no Ministério Infantil? O que ele seria sem as secretárias da igreja? O que ele seria sem o Sidney com o nosso Ministério de Oração, a Adriana com a nossa Oficina da Alma? O que ele seria se não tivesse? Porque ninguém faz nada sozinho. A grande verdade é essa. Achar as pessoas certas é a grande essência da vida. Amém. Adriana, quantas vezes eu fui na Oficina da Alma? Uma vez. Uma. Funciona há quanto tempo? Já vai para 6 anos. Sabe por que eu não vou? Porque não dá problema. Porque resolve problema. Você está entendendo? Está amanhã com Deus aí. A turma que trabalha com ensino sabe como eu deixo o livro. Tem gente até que fica preocupado. Está lá, ó, meu livro dos obreiros internos, externos, está tudo aí. Porque a partir do momento que você acha a pessoa certa, já era. Porque tem gente que faz coisa muito melhor que você em área que você não é bom. E pronto, e vida que segue. É assim que funciona. Jesus achou pessoas certas. Se nós entendermos isso, primeiro, ele achou seus discípulos. Não foi numa escola, não. Não. Ele pegou 12 camaradas, descobriu que dos 12, 4 dava para andar um pouco mais perto, dos 4, 2 poderiam ser mais chegados, e dos 2, ele tinha um, que foi o último discípulo a morrer, João, na ilha de Patmos. Ele conseguiu achar pessoas certas. E o Evangelho de João, capítulo 17, verso 12, presta atenção no que disse Jesus. Olha só. Ele sai 100%. Ouviu o texto ou não? Vamos lá, 17, 12. João 17, 12. Se travou, me fala que eu leio. Travou? Isso, o computador, o inimigo, está furioso. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que a Escritura, né, disse ou falou para que se cumprisse. Preste atenção. Jesus disse: todos os caras que eu escolhi deu certo, até o que deu errado. Porque o cara que deu errado cumpriu a sua missão. Por quê? Porque quando você acha as pessoas certas, já era.
Por que você acha que todos os dias o diabo está mandando gente errada para a sua vida? A Bíblia diz: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, se bendito é aquele que vem em nome do Senhor, todo dia seu filho encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Sua esposa encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Seu marido encontra com gente que vem de Deus e gente que vem das trevas. Porque se todo mundo viesse de Deus, não precisa ter processo de seleção. Todo mundo vem do mesmo lugar. Você pega um cara espiritual como Josué, recebe os gibeonitas, porque se disfarçaram e diziam vir em nome do, mas não vinham. Você consegue entender isso? Quando nós vemos esse texto, nós descobrimos que quem consegue selecionar pessoas vai muito longe. Ele selecionava amigos. Não vou te dar o texto, se quiser anotar. João capítulo 11, verso 3. Mandaram-lhe suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo Lázaro, aquele a quem tu amas, seu amigo. Jesus também tinha amigos, e não eram poucos, eram muitos. Por isso que eu não gosto de gente que tem 40, 50, 60 anos de vida e diz que tem poucos amigos. Ninguém pode viver tanto e ter poucos amigos. Se você tem poucos amigos é porque você é ruim. Você pode ter poucos amigos na esfera de maior intimidade, aí eu entendo. Mas você tem que ter amigo para viagem, amigo para bate-papo, amigo para pesca, amiga para ir para o shopping, amigo para contar segredo, amigo para emprestar dinheiro, amigo para orar por você. E provavelmente não vai ser o mesmo para todos os grupos. Tem gente que você empresta dinheiro, mas não ora por você. Tem gente que ora por você, mas você não empresta dinheiro. Tem gente que você conta segredo, mas não vai na sua casa. Tem gente que vai na sua casa, mas você não conta segredo. Eu estou cansado de falar isso. E é por isso que muita gente não quer viver com gente. Certo? Agora, preste atenção. Lucas 8:2 e eu termino aqui. Lucas, dá? Foi, agora foi que eu tinha esquecido. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas. Jesus tinha gente que financiava seu sonho. Não tem como não ser bem-sucedido. Não tem. Não há fórmula que derrote Jesus. Ele reconhece seus pais, reconhece a autoridade eclesiástica, reconhece a autoridade política, o que governa esse mundo, reconhece a autoridade de Deus. Jesus sabe o que veio fazer, tem conhecimento, reconhecimento de missão, e alguém que sabe escolher pessoas. Não tem como. Não tem como dar errado para quem utiliza essa fórmula. Mas não honro meus pais, não honro os princípios e as autoridades eclesiásticas, eu não honro os governantes, eu não honro Deus. Eu não sei nada sobre meus direitos, biblicamente falando, eu não reconheço minha missão e eu não seleciono pessoas. Querido, a probabilidade de você ser bem-sucedido é quase zero. Desculpe o que eu vou falar, mas o maior vilão da nossa vida ainda continua sendo nós mesmos. A grande verdade é essa. Mude de vida. Mude a sua maneira de pensar. E você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Minha maneira muda quase todos os dias. E eu termino usando um texto que usei aqui numa das minhas últimas mensagens. Ana e Penina. Nunca um texto quebrou tanto meus paradigmas quanto esse. Por muito tempo, eu disse que Ana era maior que Penina, que o filho de Ana era Samuel e o filho de Penina ninguém sabia o nome. Até que, lendo o texto mais uma vez, depois, sei lá, centenas de vezes, o Senhor tocou no meu coração e me disse: onde está escrito que há alguma vantagem de Ana sobre Penina? O texto diz que uma tem algo que a outra não tem.
Penina tem filhos que Ana quer. Ana tem um amor que Penina quer. Mas Ana consegue o filho e Penina não consegue o amor, porque não derramou o coração na mesma medida. A oportunidade estava para Penina e para Ana. Se Penina fizesse o que Ana fez, Eucana teria amado. Então não há desvantagem, porque não há desvantagem entre você e quem está do seu lado. A chuva para os dois, o sol para os dois, a oportunidade para os dois. Mas nos ensinaram, pelo menos a mim, eu estou quebrando meus paradigmas, a entender que não há vantagem nenhuma de ninguém sobre mim e de mim sobre ninguém. Talvez eu não tenha a mesma missão que outra pessoa tem, mas isso não faz dessa pessoa maior do que eu, e não me faz maior do que ninguém. Vamos pensar um pouco nisso e levar nossa vida para outro nível, porque é isso. Deus te chamou para isso, colocou aqui você para caminhar com a gente. Você não vai embora, vai para outra igreja. Você não quer isso? Você acha que isso é demais para você? Você não quer viver o extraordinário no seu casamento, nos seus negócios? Não quer ter uma vida sensacional com Deus? É isso? Isso te fere? É isso? Essa visão do socialismo, não estou falando de política não, tá? Estou falando dessa visão de que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Porque se der a mesma coisa para duas pessoas e uma administrar bem e outra mal, é só uma questão de tempo até você comprar minha propriedade, porque a oportunidade é para todos. E Deus trouxe você aqui para dizer isso para você. Chegou o tempo de você viver uma vida extraordinária.